dia, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Mais uma mensagem de fé para o seu coração, para que Deus possa assim despertar a sua fé, o seu amor, como Jesus disse em Apocalipse: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Então, com essas palavras, segundo a Bíblia, quem perdeu o primeiro amor está caído. Está caído. Então, volte àquele temor que você tinha, que você perdeu de tanto ouvir os outros dizer: não, mas isso não tem nada a ver, isso não é pecado. Volte às práticas, aquela atividade, aquela perseverança, aquela fé que você tinha, que você foi perdendo, porque você foi se decepcionando com os homens, com os outros. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava desviada da igreja, por causa que ela ficou olhando para o pastor que cometeu falhas. Todo mundo é falho, não olhe para ninguém, olhe para Jesus, olhe para Cristo. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus, ele é fiel, gente. Deus viu que no meio de toda aquela geração, como ele disse, só tinha um homem fiel. Ou seja, um homem a mais, um homem a menos para Deus não ia fazer diferença. Mas Deus, ele é fiel. Ele é justo. Lembra quando Abraão orou: Senhor, se lá tiver 50 justos, se lá tiver 30 justos. Então Deus entendeu que através desta oração, Deus estava, Abraão estava pedindo pela vida de Ló. E Deus mandou anjos lá resgatar Ló e sua família. E aqui nós vemos que Deus disse para Noé: olha, você vai entrar na arca, você e sua casa, porque eu reconheço que tu tens sido, justo diante de mim no meio desta geração. Se essa geração quer fazer besteira, que faça, mas você, meu irmão, você é justo, tem que ser justo diante de Deus. Não baseie sua vida no pecado dos outros ou no acerto dos outros. Viva a sua vida, viva a sua fé. Como disse, um homem a mais, um homem a menos para Deus não ia fazer diferença, mas isso é a prova de que ele é fiel. E Jesus disse que ele vai voltar. E se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E não importa se ele vai, se o arrebatamento vai ser um exemplo que eu estou dando, Um exemplo. Se vai ser de uma pessoa ou de milhares, ele vai voltar e quem tiver preparado vai subir. Vai subir. Porque ele prometeu. Ele prometeu. Aí, diz assim, continuando no versículo 2: de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. De todo animal limpo entrou 7 pares. Mas dos animais, macho e fêmea, Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a fêmea, ou seja, dos limpos, 7 pares, dos imundos, apenas 1 par, um casal. Então, na verdade, por exemplo, um casal de elefante, entrou 7, ele disse, dos animais limpos leva 7, 7 pares, 7 casais. Dos animais imundos leva apenas 1.
Aqui, gente, se você continuar lendo, que eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, ele dá detalhes, mas ele não fala o que os animais vão comer. Olha, prepara comida para eles. Prepara comida para eles. Então eu quero que... Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia, você tem que ter cuidado. Eles se aproveitam deste vago que a Bíblia deixa. A Bíblia, ela deixa em certos textos, ela deixa um vago. A Bíblia não mostra aqui que Deus mandou Noé preparar a comida deles. Olha, para o elefante você prepara isso. Olha, para o boi ela deixa um vago. Porque justamente nesse vago, é como Jesus disse, bem-aventurado que não acha nas minhas palavras tropeço. É onde muitos querem ser entendidos, conhecedores, mostrar isso e começam a inventar coisas. Porque a teologia existe justamente isso, para entrar no meio desse vago, para distorcer muitas das vezes sua fé. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Marcos que Jesus estava no templo pregando e a mãe dele, Maria, estava lá fora chamando ele. Ó, chama Jesus. Aí disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, te chamando. A Bíblia não diz quem deu essa mensagem para ele. Mas a teologia sabe quem foi. Porque eles aproveitam o vago para distorcer. Você tem que ter cuidado, meu irmão. A teologia é uma ciência perigosa, é uma teoria perigosa. Você ouve absurdos que você ouve por aí, é teologia pura. Que se aproveita desses vagos que a Bíblia deixa, justamente para querer justificar. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz aqui, ó, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem a Deus. Lembra que ele falava para os discípulos por parábolas? Mas, é como eu disse, a teologia, ou até mesmo o próprio diabo, se aproveita deste vácuo, de certas coisas que não estão detalhadas na Bíblia, para querer justificar. Lembra que a Bíblia diz que Davi foi levar comida para os seus irmãos, e daí ele viu o gigante? Eu já vi até gente dizendo que comida foi que Davi levou. A Bíblia não diz, só diz que ele foi levar a comida dos seus irmãos. Lá ele viu o gigante e começou a bater boca com o gigante até que houve a peleja. Mas eu já vi teologia, gente dizendo, não, porque ele levou isso, levou aquilo outro. São coisas que a Bíblia não mostra, gente. Coisas que a Bíblia não fala. Olha, é o que a Bíblia diz. A letra mata, o Espírito vivifica. Viva o Espírito, se baseie no que está escrito. Se não está escrito, e Deus não revelar isso pessoalmente a você, porque Ele não quer que você saiba. Está aqui, ó. As coisas encobertas pertencem a Deus. Até porque que relevância tem você saber que tipo de comida Noé levou para os animais? Que relevância tem você saber o nome da pessoa que falou com Jesus? Ah, porque fulano foi Joaquim que falou para Jesus, Jesus, tua mãe está lá fora. O que isso vai se interessar? Lembra do que diz em Juízes 9? Certa mulher lançou uma pedra de moinho de cima da torre e quebrou a cabeça do rei Amaleque. Certa mulher.
Ela lançou uma pedra de moinho e quebrou. A Bíblia não diz nem o nome dela. Certa mulher. Mas eu já vi pessoas até dizendo que sabem o nome da mulher. Coisa que a Bíblia não fala, só fala certa mulher. Porque ela é irrelevante. Não, porque foi a Maria, porque foi o Marivaldo. Gente, se atente no que está aqui. Se baseie no que está aqui, nas coisas reveladas, que já está aqui, como a Bíblia diz. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós. Se atente no que Deus está aqui te revelando. Seja fiel, baseado no que está aqui. Não viva a sua vida baseado no que os homens te disseram, porque são cheios são letrados, cheios de ideologia, de conhecimento, porque isso, porque aquilo outro. Se baseie no que está aqui, no básico. Naquilo que Jesus te revelou aqui através da sua palavra. Não fique querendo colocar a sua fé em coisas ocultas, em detalhes que a Bíblia não entra. E o diabo, a teologia, a ciência maligna se aproveita desse vácuo para querer te dar estudos e mais estudos. Porque não, porque isso, porque antes de Adão, olha só o perigo. Antes de Eva, Adão teve outra mulher, porque isso, porque aquilo outro, porque Salomão foi o primeiro maçom, e porque não sei o quê, porque Davi também era maçom. Aonde está isso na Bíblia? Mas a teologia te ensina isso. Não, porque o livro de Enoque, a nossa Bíblia aqui, tem livro de Enoque? Não. Então você não está. Coisas que você não sabe, não tem certeza. Cuidado, gente. Cuidado. Porque amanhã ou depois, eu sempre digo, Deus não vai aceitar desculpa. Deus, ele não vai aceitar desculpa. Ah, Deus, mas eu desviei minha fé porque o pastor me ensinou isso aqui no outro. Problema seu. Todos os domingos, como disse, nós gravamos uma mensagem antes do culto. E que Deus abençoe você. Se quiser seguir a gente, nós temos também